Sejam bem-vindos ao Primeiro Clique, o primeiro grande evento digital da Unimed Fesp e da Vital. Vamos conversar com grandes nomes nacionais e internacionais sobre tecnologia, inovação, saúde, pandemia e muito mais. Prepare-se para receber conteúdo de qualidade. Vamos ajudar a transformar o mundo. Agradecemos a sua presença e dos nossos patrocinadores. E também aos apoiadores. Nós vamos ter agora a apresentação de César Taurion, da consultoria Companhia Técnica, e o tema a ser abordado é a evolução da inteligência artificial na saúde, a tortuosa jornada de evolução dos labs para o mundo real. Então, eu quero chamar o César Taurion, seja bem-vindo e desejar um bom trabalho para você. Eu vou compartilhar aqui uns slides com vocês. Ok, pessoal. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. E eu quero dar os parabéns pelo evento e agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra fazer parte do Clique, compartilhar com vocês algumas experiências, discutindo um tema que eu tenho certeza é instigante. Pelo menos para mim é, e eu creio que para todos vocês também. Como é que a gente faz a inteligência artificial acontecer de verdade? Eu queria me apresentar, meu nome é César Taurion. Durante muito tempo da minha vida profissional, eu trabalhei em grandes corporações, eu destaco a consultoria, a antiga Price, hoje PwC, e durante 12 anos eu fui diretor de novas tecnologias da IBM no Brasil. De 2013 para cá, nos últimos 7 anos, eu tenho vivido o que eu chamo um ecossistema. Por isso é difícil alguém ter uma resposta precisa quando me perguntam, onde você trabalha? Eu trabalho num ecossistema. Então, esse ecossistema ele tem um pé no mundo corporativo, que eu estou muito ligado às grandes empresas, médias e grandes empresas, seja pela consultoria ou fazendo parte do conselho de inovação de algumas delas. No mundo de startups, onde eu tenho uma participação na Kick Ventures, que é uma venture builder, e estou diretamente envolvido na mentoria e como investidor de startups de inteligência artificial, alguns, inclusive, na área de saúde. E eu tenho uma perninha também no mundo acadêmico, como professor da Dom Cabral, em transformação digital, na PUC do Rio, em ciência de dados, na PUC do Rio de Janeiro, em empresas exponenciais, empresas digitais exponenciais. Então, essa múltipla diversidade me traz uma percepção de mercado e uma prática que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa próxima hora. Quando nós falamos de inteligência artificial, nós temos que dar um apanhado geral do contexto onde nós estamos hoje vivendo. Nós estamos num processo de transformação da sociedade, e é um processo bastante intenso, e aí muitos de vocês vão dizer, mas transformação da sociedade não é novidade. A Revolução Industrial e suas fases provocaram mudanças significativas na nossa sociedade. Sim, a sociedade que nós temos hoje é fruto da evolução, do refinamento e maturidade do que nós chamamos a Revolução Industrial, principalmente da última fase, a terceira Revolução Industrial. Mas essa fase que nós estamos vivendo, que alguns chamam de quarta, não sei se esse nome é adequado, mas ela é diferente das anteriores por algumas características. Não apenas pela velocidade com que as coisas acontecem, quanto mais digital é a sociedade, mais rápido as coisas acontecem, não preciso levar produtos físicos para aqui e para lá, mas a diferença é que as tecnologias que nós estamos utilizando como motores dessa fase, dessa revolução, são as tecnologias cognitivas, onde a inteligência artificial, e aí envolve robótica e assim por diante, elas têm uma característica de potencializarem a nossa capacidade cognitiva. As tecnologias anteriores potencializaram a nossa capacidade física. Por exemplo, um trator empurra toneladas, um guindaste levanta toneladas, um automóvel nos permite correr 200 km por hora, mas são objetos inertes, estão ali parados. Se você desliga o automóvel, ele fica parado a noite inteira na sua garagem.
O trator também, quando acabou o trabalho, ele fica lá. As tecnologias cognitivas potencializam a nossa capacidade cognitiva e elas podem ser autônomas. Elas podem interagir e agir sem que nós precisemos estar atuando nelas. Há processos onde podemos atuar e há processos onde elas podem atuar sozinhas. Isso muda de uma maneira radical a sociedade. Então, a busca por tecnologias que nós entendemos como inteligência artificial também não é uma novidade, né? O próprio termo inteligência artificial vem da meados da década de 50, nós estamos falando aí de mais de 70 anos, e ao longo desse tempo algumas coisas aconteceram. Nos anos 60, conseguiu-se, sim, fazer com que um computador ganhasse o jogo de damas. Era um feito extraordinário na época, com máquinas absolutamente toscas comparado com o que nós temos hoje. Basicamente, nós falamos hoje em gigabyte, terabyte, e ali nós estamos falando em 16K bytes, 32K bytes. Isso era algo assim absolutamente fantástico. Na década de 90, mais precisamente em 97, um computador venceu o então campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov. Foi uma demonstração da potencialidade da computação. Não era ainda o que nós entendemos como inteligência artificial, mas sim uma computação massiva. Ele fazia milhões de cálculos para cada jogada possível à frente e escolhia que tinha maior probabilidade de dar um resultado positivo. Modelos estatísticos. Mas mostrou que a máquina poderia dar uma aparência de inteligência e vencer um jogo de xadrez. Avançamos mais um pouco e, recentemente, a questão de quase 10 anos atrás, em 2011, um programa de inteligência artificial, agora, da IBM Watson, venceu uma disputa no programa de televisão chamado Jeopardy, programa de perguntas e respostas, os dois maiores vencedores desse programa ao longo de mais de 2 décadas de exibição. É interessante que esse programa ele não é uma típica perguntas e respostas. Quem descobriu o Brasil, por exemplo? Não, é o contrário. O apresentador dá uma resposta e você tem que responder rapidamente formulando a pergunta. Por exemplo, o apresentador diria algo como Dom Pedro I e você rapidamente teria que responder. Quem foi o primeiro imperador do Brasil? É o contrário. Repare como é difícil a gente agir dessa forma, pensar dessa forma, mas a máquina conseguiu responder com muitos acertos e venceu os dois maiores vencedores do programa. Mais adiante, em 2016, outro passo significativo quando o DeepMind, que é um algoritmo, o AlphaGo, desculpe, que é um algoritmo criado por uma subsidiária do Google, a DeepMind, venceu o então campeão mundial de Go. Go é um jogo de estratégia extremamente sofisticado, um jogo onde o total de combinações possíveis é equivalente aos grãos de areia da Terra, quer dizer, não foi computação massiva, mas foi o uso de algoritmos bem mais sofisticados que permitiu que a máquina vencesse esse campeão mundial. Isso mostrou o potencial que nós podemos ter com a aplicação de inteligência artificial. Fomos muito mais à frente e agora, recentemente, nesse ano, nós conseguimos ver um resultado absolutamente fantástico, que é o GPT-3, que é uma iniciativa da OpenAI, e hoje pertence à Microsoft, que deu um passo significativo no entendimento de linguagem, da conversa com os seres humanos. Treinou-se, teve 175 bilhões de parâmetros, e ele permite que não apenas você faça traduções, complemente textos, ou escreva textos, ou até ajude a desenvolver programas. Ou seja, tudo que elabora e mexe com linguagem, seja ela uma linguagem simbólica, como uma linguagem de programação, ou como uma linguagem que nós falamos no nosso dia a dia, a máquina, de alguma forma, consegue interagir. Então, esses avanços aconteceram em muito pouco tempo. Se nós observarmos os algoritmos mais sofisticados que estão hoje fazendo essa transformação, começaram realmente em 2005. 2010, com aprendizado de máquina, 2010 com aprendizado profundo. Então, nós estamos falando de 10, 15 anos. E nós estamos apenas no início da curva de evolução da inteligência artificial, apenas no início. Muito mais coisa vem aí pela frente. Na verdade, quando a gente fala para o início, imagine o seguinte, vamos voltar 25 anos atrás, em 1995,
o que era a internet naquela época. A Amazon tinha sido recém-lançada, era uma simples loja de vendas de livros online. O Google ainda não existia. O iPhone, nem pensar, só surgiu em 2007. Ninguém, em 95, imaginaria o mundo que nós temos hoje. Como ninguém hoje consegue imaginar daqui a 20 anos como a inteligência artificial vai estar. Então, tudo que nós fazemos de coisas bem sofisticadas ainda é tosca comparada com o que vem ainda pela frente. Mas, mesmo assim, a gente consegue fazer muita coisa. Mesmo assim, nós temos que entender claramente que o futuro ele não vem de repente. Né? Amanhã é o futuro, então eu vou esperar acordar nesse amanhã. Ele é construído a partir de hoje. O primeiro passo nós damos agora. O segundo passo, um minuto depois, e assim sucessivamente. Então, é indiscutível que a inteligência artificial faz parte da sociedade, vai mudar a nossa sociedade. E realmente pode ser aplicado em todos os setores de indústria, seja agricultura, na medicina, seja na logística, e já está fazendo parte do nosso dia a dia. Eu gostaria, então, de focar um pouco mais a aplicabilidade da inteligência artificial na área que nos interessa diretamente, que é a medicina. No ecossistema da medicina. No ecossistema da medicina tem o paciente, que é a figura fundamental nesse contexto, os médicos, são absolutamente importantíssimos, né? Sem o médico não teria o processo, e o ecossistema como um todo, empresas, operadoras de seguro, de saúde, redes hospitalares e assim por diante. Todo esse ecossistema pode e vai ser profundamente modificado pela inteligência artificial. Então, vamos pegar alguns exemplos. Primeiro, nós temos que ter um apanhado geral do que já está acontecendo. Se nós pegarmos, né, desde o início do surgimento, eu não vou falar, talvez surgimento não seja a palavra mais correta, porque muitos algoritmos já existiam, mas na década de 70 e 80, quando muitos foram construídos, a gente não tinha a capacidade computacional que nós temos hoje para termos processamento desses algoritmos. Só para termos uma ideia, hoje, o nosso smartphone, esse bichinho que a gente tem na mão, né, no bolso, aliás, ele tem mais capacidade, aliás, 2 vezes mais capacidade, que todo o data center da NASA tinha em 1969, quando colocou o homem na Lua. E nós temos milhares ou milhões até aliás, bilhões de smartphones e milhões de servidores na retaguarda com muito mais capacidade que um smartphone. Então, capacidade computacional, hoje, indiscutivelmente, é infinitamente maior do que era 30, 40 anos atrás, como também nós temos muitos dados digitais. Então, os algoritmos começaram a se sofisticar e puderam ser processados com eficiência a partir de 2005, e aí vocês começam a ver quão rápido foi a evolução. De um lado, nós temos o número de estudos de aplicação de inteligência artificial na medicina, especificamente, e vocês observam alguns setores que hoje concentram a maior parte dos estudos. E eles têm uma característica interessante. Vocês olhem, por exemplo, radiologia, patologia e oncologia, é basicamente um conjunto de práticas médicas, disciplinas, que trabalham com padrões de imagem, padrões, digamos, bem reconhecidos. Os processamentos dos algoritmos de linguagem artificial funcionam muito bem quando você tem padrões com quais ele pode aprender e sofisticar. Então, nós vemos essa evolução bastante avançada e vai avançar bastante nos próximos anos. E aí nós temos exemplos de aplicação de imagens em radiologia, por exemplo, onde você consegue hoje, com uma precisão muito grande, ter uma identificação de câncer de mama, pneumonia e diversas outras doenças. Na dermatologia, assim por diante, né, reconhecimento de padrões. Então, indiscutivelmente, esse já é um passo bastante avançado do que era 5, 10 anos atrás. E nós faço sempre questão de lembrar que no início de toda essa transformação. Mas vamos um pouco mais à frente e observar que, além desses dados, que eu posso ter uma análise de uma imagem, cada vez mais eu consigo ter dispositivos que eu estou vestindo, que eu estou utilizando, e que me coletam dados, que me permitem fazer com que eu tenha uma correlação de variáveis que nós, seres humanos, temos muita dificuldade de lidar. Nós, seres humanos, temos muita limitação de correlacionar variáveis. Então, a gente acaba criando formações, no caso, médicas, muito especialistas, e eu olho aquela
aquela especialidade e não consigo olhar muito as demais, eu me concentro ali. Então, às vezes, você tem um problema que é bem mais amplo e você não consegue ser diagnosticado adequadamente porque aquele médico tem uma determinada especialidade. Vamos pegar um exemplo muito clássico. Aconteceu, eu conheço o fato real. Uma pessoa teve um problema de um vírus que entrou, e esse vírus se alojou na tireoide, provocou uma hipertiroidite. Essa tiroidite de Guerlain. Essa hipertiroidite, obviamente, acelera o metabolismo. Essa pessoa tinha um problema de pequenas placas espalhadas nas suas carótidas, e o que aconteceu com o hipertiroidismo, e tratado pelo o endócrino, o endocrinologista, que ele olhou exatamente aquela doença. Como é que eu trato essa questão do hipertiroidismo? Ele nem se preocupou com questões cardíacas. Então, provocou a soltura de uma dessas placas numa determinada região do coração, isso provocou um infarto. Então, a pessoa foi ao hospital, e aí, novamente, como é que você sabe que você tem um infarto? Existem alguns sinais externos claros e outros que não são muito nítidos, mas então você vai no hospital, ele mede pressão, vê a temperatura e faz um exame de sangue para ver troponina. A troponina, na verdade, né, ela começa a aparecer, os níveis aumentam quando você já tem o processo de necrose miocárdico. Ora, você já está no processo, não foi preventivo, né? Então você tenta correr atrás de algo. Então, o problema que poderia ser identificado pelo endócrino não pôde ser feito porque ele é muito focado ali na tireoide, naquela glândula, e o problema que deu na pessoa foi um problema cardiovascular. Então, quando eu começo a ter dispositivos que me juntam informações, isso me permite, eventualmente, usar assistentes pessoais que ajudam o médico a determinados tratamentos, desde que as informações estejam disponíveis. Olha, fulano de tal, ele realmente está com uma tiroidite, mas ele tem um problema ou um histórico cardíaco, dá uma olhada nisso, aplica um beta-bloqueador para diminuir aí o batimento cardíaco, para evitar que, de repente, surja um problema muito mais sério. Isso está se tornando verdade. Nós temos cada vez mais dispositivos mais e mais baratos que a gente usa e monitora o nosso dia a dia, do smartphone a pulseiras, a cintos e assim por diante. Isso é um grande gerador de dados do nosso corpo. Então, isso nós caminhamos na direção de uma mudança na saúde. Hoje, a saúde, ou a medicina, ela trata a doença, não a saúde. A gente tem que começar a tratar a saúde, ser preventivo, e hoje é corretivo. E nós temos um tratamento muito esporádico, pontual. Eu trato doença quando eu vou ao médico para resolver alguma coisa, fora disso eu não vou ao médico, e depois que eu vou ao médico, volta 3 meses depois para mostrar um exame. E durante esses 3 meses o médico não tem ideia se eu realmente cumpri tudo aquilo que ele tinha sugerido. Eu posso dizer que fiz o medicamento, apliquei os remédios ou não, ele não sabe. Que eu melhorei meu estilo de vida ou não, ele não sabe, eu não tenho monitoramento. E se eu tiver um monitoramento, ele pode saber se eu estou ou não cumprindo tudo aquilo que foi acordado, que foi sugerido como prescrição médica. Então, isso vai mudar, e já são os primeiros passos da transformação da medicina como um todo. Então, nós começamos a ver resultados muito interessantes. Algoritmos que conseguem ter muito mais precisão na leitura de um eletrocardiograma. Nós começamos a ver a aplicação da inteligência artificial em diversos outros setores que aparentemente não pareciam ter potencial, como, por exemplo, na psiquiatria, tratamento de esquizofrenia. Quando você tem um psiquiatra falando com um paciente, eventualmente ele pode ter muita sensibilidade e ter, pela experiência dele, que alguém ali teria, aquela pessoa poderia ter um surto esquizofrênico, mas se não tiver muita experiência, talvez ele não consiga perceber. Mas existem padrões de comportamento, maneira da pessoa falar, expressar determinadas palavras, um sibilar de alguns sons, que são indicativo potencial de um futuro surto psicótico. Então, um assistente pessoal, seja um smartphone ligado, pegando com um gravador, ou um Alexa ou Google Home, pode captar isso e, através de algoritmos, alertar o psiquiatra. Olha, fulano aí está com grande predisposição de ter um surto psicótico, dá uma olhada mais atentamente a ele. Então, repare como a inteligência artificial começa a
afetar a área como um todo, na área de medicina. Como também um outro problema muito comum no diagnóstico médico, né? Primeiro os médicos muitas vezes não têm contato com todas as doenças possíveis, né? Apesar de ter uma especialidade, doença de uma determinada especialidade, muitas. Talvez ele não tenha tido contato na sua vida profissional com determinadas doenças. Sintomas são muito parecidos, como, por exemplo, a síndrome de Meniere, que é muito parecida em termos de sintomas com a labirintite. Então, esse aqui é labirintite, porque eu conheço a labirintite, então é sintoma da labirintite, e não é. Uma doença muito mais rara, mas pode ser daquela pessoa. E a outra coisa também é que o médico, pela sua experiência, acaba criando um viés de confirmação. Eu vejo ali nos primeiros minutos da conversa que, pelos sintomas, é fulano. Como eu tenho uma grande experiência desse sintoma e deu certo o meu diagnóstico, eu acabo achando que é aquilo mesmo e começo, o que a gente chama de viés de confirmação, fazer perguntas para confirmar o meu diagnóstico. Eventualmente, como os sintomas são parecidos, você nem pensa numa doença mais rara, que você não teve contato. Se você tem um assistente pessoal, inteligência artificial te ajudando, isso pode, sim, trazer algumas dicas interessantes. Pergunte isso, veja aquilo, ou mesmo ele fazer o mapeamento, como vocês estão vendo. Esse aí é de um sistema real do Reino Unido, da Babylon Health, que consegue diagnosticar com bastante precisão algumas doenças raras que você, como médico, muitas vezes não percebe. Então, isso nos leva a um questionamento muito interessante. A medicina vai se transformar? Vai. A questão é, qual vai ser o papel do médico, qual vai ser o papel da tecnologia? Se o médico tiver um papel meramente robotizado, e como hoje muitas vezes vemos atividades robotizadas, ele vai poder ser substituído pela máquina? Sim. Tem aqui uma frase de um dos expoentes, já falecido, um dos expoentes de medicina, e principalmente de aplicação de telemedicina, já há décadas, que diz basicamente isso. Se um doutor pode ser substituído por um computador, sim, ele merece ser substituído pelo computador. Então, ele tem que mudar a sua maneira, a profissão tem que ser modificada. Para a profissão ser modificada, nós temos que entender o que é inteligência artificial. Nós falamos até agora da potencialidade, absolutamente fantástico. Mas quais são as limitações? Onde nós estamos? Lembra-se que eu falei que nós estamos há 20 anos, 25 anos como a internet estava, 25 anos atrás, ninguém imaginava hoje. Vamos ver ainda o que nós temos pela frente e as limitações que nós temos hoje da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial nos ajuda a fazer muita coisa, como nós vimos. Mas nós temos que entender essas limitações, exatamente para não superestimar, como também para não imaginar que ela é uma decepção, uma frustração muito grande. Eu tenho que ter um mundo racional e não emocional no meu processo decisório. Então, é importante o primeiro conceito. A inteligência artificial ela não é inteligente. Ela apenas exibe um comportamento que parece inteligente. Por exemplo, quando o Watson ganhou ou venceu o Jeopardy, ele não saiu para comemorar com os amigos. Ele não tinha a mínima noção do que é um programa de televisão, o que ele estava fazendo. Era um algoritmo que resolveu lá as suas fórmulas matemáticas. No fundo, a gente fala de redes neurais, né, que é hoje o topo da arte em inteligência artificial, mas redes neurais é um conjunto de fórmulas matemáticas, totalmente diferente dos neurônios do nosso cérebro, das sinapses que nós temos no cérebro. Então, é um conjunto de fórmulas matemáticas. Então, a inteligência artificial é um problema de negócio no qual eu aplico um conjunto algoritmo de fórmulas matemáticas e, jogando os dados, interagindo dados com essas fórmulas matemáticas, eu tenho um resultado. A eficiência dessa interação mostra um determinado comportamento que parece ser inteligente. Mas ele não tem senso comum, não tem empatia, não tem a percepção do que é aquilo. Vamos dar um exemplo muito prático. Alguns anos atrás, uma universidade americana, Iowa, nos Estados Unidos, Universidade do Estado de Iowa, fez um teste muito interessante. Pegou-se pombos têm uma acuidade visual muito maior que nós, seres humanos. Pegou-se pombos e treinaram esses pombos, adestraram esses pombos, para reconhecer imagens de câncer de mama. E eles eram recompensados com milho toda vez que acertavam, foram se sofisticando, aprendendo, e depois de algum tempo de treinamento, a taxa de acerto deles foi superior
aos melhores radiologistas do estado de Iowa. Significa, então, que eu vou acabar com os radiologistas dos hospitais e colocar um pombal para substituir? Absolutamente não. O pombo reconhecia a imagem, que nada mais era que um conjunto de pixels. Não tinha a mínima noção que era um câncer. O radiologista, o ser humano, sabe o que é um câncer. Sabe o impacto disso na vida da pessoa, na família da pessoa. O pombo não, é a imagem. E o algoritmo também é a mesma coisa. Reconhecer o câncer e pronto, é uma tarefa dele. O algoritmo é uma fórmula matemática para reconhecer aquele pixel dessa forma. Beleza. Para a gente ter uma diferença da maneira de aprendizado do algoritmo, que ele tem que aprender ao longo das experiências, diferente de nós, seres humanos, que aprendemos muito mais rapidamente, olhemos onde a máquina é boa. Olha essa fórmula. Já tem a resposta? Claro que não. A máquina já fez milhões de vezes essa conta. Mas, olhem agora essa imagem. Vamos imaginar que você esteja numa trilha, nunca passaram por essa ponte, mas ao olhar essa ponte ali na beira do precipício, vocês vão pensar duas vezes. Não sei se eu vou passar, acho insegura. O algoritmo, como é que ele aprenderia? Entraria na ponte, pum, caía. Entrava na ponte, pum, caía. Até chegar à conclusão que, pelo modelo matemático, estatisticamente, que a chance de cair é grande, então ele não vai mais, vai para outro caminho. O ser humano tem outra característica. Essa diferença do pensar é que vai separar o que é atividade humana e que é a atividade que a inteligência artificial pode e deve fazer. Essa é a separação do papel da máquina e do papel dos seres humanos. Então, nós, humanos, somos muito bons em percepção, somos muito bons em ter um senso comum, em solução de problemas complexos e que nunca vimos antes. A máquina não, ela aprende ao longo do tempo e ela, diante de uma situação insólita que ela nunca viu, ela não tem resposta, que ela não aprendeu a responder diante daquela situação. Mas ela é muito boa em cálculos, buscar informação e assim por diante. Então, isso muda bastante a maneira como a gente olha a inteligência artificial. Sim, a inteligência artificial tem um papel fundamental nas profissões, vai mudar todas as profissões, mas nós temos que saber aonde ela vai se aplicar. Então, como é que está o sistema médico? Vamos falar do Brasil, especificamente. Nós temos hoje um ecossistema que não é dos melhores. É um sistema conflituoso. Indiscutivelmente, eu, como paciente, vejo isso. Existe uma briga paciente com, digamos, eventualmente a formação médica não é adequada em alguns casos, a gente vê isso, na verdade, na prática. A relação com o sistema de saúde não é muito boa, a do médico com o sistema de saúde, hospital e plano de saúde, e assim por diante. A gente vê um sistema, um ecossistema conflituoso. Isso faz que, muitas vezes, o médico tenha atividades robotizadas. Você tem uma experiência hoje de consultório muito ruim. Você tem que ligar para um atendente, na maioria das vezes, atendente do médico, tentar, via telefone, ver um horário, aí sincroniza o horário, chega lá no consultório, uma salinha de espera, muitas vezes desconfortável, você fica 1 hora, porque são poucos os médicos que cumprem seus horários, e o atendimento é de 10, 15 minutos, nos quais 10, 15 minutos é uma atividade robotizada. Eu já tive várias experiências disso, acho que todos vocês, dependendo do setor que você esteja, seja um médico sendo tratado por outro médico, seja alguém que trabalha numa empresa como a Unimed, vai ao médico e assim por diante. Então, eu vou no cardiologista, eu ia no cardiologista, ele ficava sentado diante de mim, de lado, olhava os resultados do exame que ele pedia, digitava os resultados do exame que ele pedia, olhava para mim e dizia, olha, vou passar isso, segue, continua com esse medicamento, me vem daqui a 3 meses. Não olhava nem no meu olho. 10, 15 minutos era a consulta. É um tratamento robotizado. A máquina faz isso. Só que, se eu tivesse um câncer, eu não queria que a máquina me falasse isso. Então, nós temos hoje uma relação muito conflituosa, onde o atendimento é robotizado. O segundo ponto é que, quando você tem uma especialidade, você não olha o restante. Eu falei do caso endócrino e do caso cardíaco. Vamos pegar um radiologista, por exemplo, que está tão focado em resolver uma determinada questão. Esse caso aqui digamos, de pneumonia. Então, eu fico olhando aquela, especificamente para procurar os sinais de pneumonia que ele conhece, né, o padrão, né, de imagem, pixels, que ele conhece e não reconhece outras coisas que estão ali do lado. Como, por exemplo, esse teste foi muito interessante, que se colocou em todas as imagens passadas por um grupo de radiologistas um desenho artificial de um gorila. Vocês estão vendo aí nesse círculo vermelho. E 83% deles não viram, não olharam. Se aquilo fosse uma outra doença, eles não tinham percebido. Além disso,
Cara, radiologista é um ser humano. Imagina no final do dia, como é que ele está cansado. A taxa de erros, cresce assustadoramente em relação ao primeiro exame e ao último exame. E uma outra dificuldade é que o avanço da medicina é muito rápido. O que tem de material, o que tem de pesquisa, o que tem de estudos sendo feitos a cada ano é muito grande. É um volume imenso. A complexidade da medicina hoje excede a nossa capacidade de aprendizado. Por mais estudioso que eu seja, eu não tenho condição realmente de me manter atualizado. Eu tenho que fazer o trabalho, eu tenho turnos no hospital muito grande, eu tenho horário de consulta, como eu falei, um sistema meio conflituoso, e nos leva a constatações como esse, que é um americano, acho que é bem conhecido, todo o pessoal da área médica, que é considerado o pai da medicina baseada em evidência, que é basicamente a medicina que nós adotamos hoje, que diz, de uma forma um pouco, digamos, direta, mas é isso, né? É que 50% que você aprende na faculdade se torna obsoleto em alguns anos. Pode se tornar obsoleto, mas até isso permear, digamos, a associação de classe, chegar lá no médico, o médico saber disso e se disseminar, leva tempo. Mas o conceito, talvez, que ele esteja aplicando, até ele se atualizar, ele está aplicando terapias, ou uma terapêutica que já está obsoleto, mas ele continua aplicando isso. O resultado de tudo isso que nós falamos é que todas as profissões médicas vão ser transformadas. Todas elas. Algumas mais, algumas menos. Se você pegar esse quadrante onde, olha, as práticas médicas que interagem mais e as mais focadas em dados, por exemplo, repetitividade, radiologia, dermatologia, o impacto vai ser muito grande. Tem que mudar o papel, porque ficar olhando imagem, a máquina faz muito bem. Então, o radiologista tem que sair da sala escura e interagir com o paciente na equipe médica. Outras mais interativas, a máquina vai ajudar, sim, como auxiliar, como uma segunda opinião, talvez. Então, mas todas elas vão ser transformadas ao longo do tempo. E é indiscutível que isso é um fato, ou seja, a inteligência artificial vai se tornar o novo estetoscópio. Como hoje você reconhece a figura do médico, aquele jaleco branco, o estetoscópio pendurado, é o símbolo da medicina, né? Qualquer médico, qualquer figura de médico é isso, vai ser algo com um médico segurando um smartphone ou segurando um Alexa ou algo parecido. Mas a inteligência artificial vai fazer parte do dia a dia da medicina, da atividade do médico. Só que para chegar lá não é imediato. Tem um longo e tortuoso caminho. Como é que você organiza isso? Isso vai afetar as empresas, sim, o sistema de saúde como um todo, a rede hospitalar, os planos de saúde, a carreira do médico, a formação médica, a formação do novo médico, tudo isso vai ser afetado. Então, como é que eu vejo essa jornada? Longa e tortuosa. Então, nós temos alguns desafios. Colocar inteligência artificial nas empresas é muito fácil de falar. Vamos colocar inteligência artificial. Tem um problema, inteligência artificial resolve e pronto, está lá. E tem um monte de coisa que hoje é dita que é inteligência artificial, que não é inteligência artificial. Você vê chatbots horríveis que não aprendem, não conseguem responder adequadamente a nenhuma pergunta um pouquinho mais sofisticada do que aquele perguntas e resposta tradicional. E aí você tem um nome bonito e diz que é um chatbot. Não é um chatbot, é uma coisa muito ruim. Mas, enfim, é dito que é inteligência artificial. Então, não é por aí. Isso realmente é muito mais hype do que realidade. Inteligência artificial é quando você tem um aprendizado de máquina que faz com que aquele chatbot aprenda com os erros e vá acertando a próxima vez. Se toda vez eu tenho que ensinar ele, coloca mais essa pergunta, coloca mais essa, ele não está aprendendo. Eu estou fazendo um if, then, else tradicional. Então, quais são as grandes barreiras que a maioria das vezes nós vemos? Obviamente, o primeiro somos nós. Escassez de talentos. Segundo, qualidade dos dados. Tem muitos dados, mas será que os dados realmente são válidos? Tem volume adequado? Tem a variedade adequada? Tem qualidade adequada? E uma outra questão é, qualquer iniciativa que eu faço numa organização, ela tem que trazer resultados de negócio. Quais são os benefícios para a organização? Quais são os benefícios que justificam alocar orçamento, budget? Se eu não tiver claramente definido isso, eu teria muita dificuldade de aprovar qualquer iniciativa. Então, no meu dia a dia, como startups ou como consultor, membro do Conselho de Inovação, já vi casos de empresas que disseram o seguinte:
Vou dar dois exemplos. Olha, pessoal, Taurion, eu estou aqui, chamei você, porque contratei aqui um grupo de cientistas de dados, e o que eu faço com eles? É errado, você não tem que ter essa questão. Qual é a sua estratégia para depois você contratar as pessoas? Segundo ponto, uma vez me chamaram de uma empresa e disseram o seguinte: olha, inteligência artificial para nós é muito importante. A questão é que nós não temos budget, só tenho 10 mil reais. O que é possível fazer com isso? O que é possível fazer com 10 mil reais? Fazer um curso. É o que você pode fazer. Fora isso, não vai fazer nada, absolutamente nada. Então, não é importante. A primeira coisa que foi falada é falsa, porque não é importante. Se é importante, tem budget. Você analisa e avalia a importância de algo de acordo com o orçamento que você dá para aquilo. Se é importante, tem orçamento. Se é importante, o CEO está envolvido nisso, não uma área secundária na organização. Primeiro passo, então, eu tenho que ter uma estratégia. Onde eu quero chegar? Por que eu quero chegar? Quais são as razões de negócio que me levam a investir em inteligência artificial? São setores que estão sendo modificados. Por exemplo, nos Estados Unidos, você já tem as fronteiras entre, no caso de saúde, essas fronteiras estão acabando. Qual a diferença, por exemplo, entre o Walmart e uma rede de saúde? Nenhuma. O Walmart tem a Walmart Clinic. Então, você pode chegar e dizer, eu vou no Walmart, vai comprar arroz? Não, eu vou ver o cardiologista. Alguns anos atrás era impossível isso. A Amazon, no setor de saúde, Apple, entrando no setor de saúde, e a partir do momento que você tem um Apple Watch, pode se conectar a um dispositivo, você faz eletrocardiograma em casa, pode fazer uma análise da sua musculatura facial e saber se você está com nível de estresse, tossir e saber se tem alguma indicação de alguma doença. Você pode fazer tudo isso self-service. Isso muda bastante a maneira como a gente conhece a medicina hoje. Então, qual é a minha estratégia? Onde eu quero chegar? E, obviamente, os casos de sucesso estão relacionados com a maturidade da organização. A visão que os executivos da organização têm em relação ao papel da tecnologia digital e da inteligência artificial e o quão importante eles consideram para a sua estratégia de sobrevivência nos próximos anos. Então, a gente vê aí que as empresas que são chamadas de pioneiras por esse estudo MIT são aquelas que têm essa visão. As investigadoras, vocês veem que tem próximo até dos pioneiros, as pioneiras são as que têm a visão e já estão usando. As investigadoras são as empresas que têm a visão, mas estão ainda experiências, mas sabem como chegar lá. As experimentadoras é o que a gente vê muito. Não têm a visão, mas estão fazendo experiência. Vamos colocar uma experiência de inteligência artificial. Que legal isso aqui, reconhecer a imagem disso, reconhecer a imagem daquilo. Mas onde se insere isso no contexto do negócio? E as passivas são aquelas que, é legal a inteligência artificial, vou fazer um curso. Fica nisso. Então, para o ano que vem, a gente pensa nisso. A chance delas sobreviverem, no meu entender, é pequena. Nós falamos, então, da estratégia. Segundo ponto, não adianta você ter uma estratégia se não tiver condições, budgets e pessoas para fazer essa estratégia ficar de pé. Então, tem que ter talentos. Inteligência artificial, relembrando, é um problema de negócio que eu vou aplicar modelos matemáticos para trazer um retorno. Então, eu tenho que ter pessoal que entenda de matemática. Níveis bem diferentes. Depois. E isso é uma questão interessante. Quando a gente fala, vou trabalhar em inteligência artificial, é mais ou menos como alguém falar, vou trabalhar em TI. Vou trabalhar em TI? Sim. Em quê? Você pode ser arquiteto, né, de software, você pode ser um Scrum Master, você pode ser um gestor de infraestrutura. São skills diferentes. Inteligência artificial também. Você tem engenheiro de machine learning, cientista de dados, você tem o cara que desenvolve código, o algoritmo tem que estar dentro de um sistema que vai interagir com outros, vai tratar dados. Então, tem todo um conjunto de coisas que vai criar uma solução de negócio. Né? O algoritmo faz parte dessa solução. Então, você tem essas especialidades, esses níveis de conhecimento bem variados. Uma outra coisa também que a gente fala muito em certas profissões romantizadas, como cientista de dados, eu vou passar o dia inteiro criando modelos matemáticos, aprendizado de máquina. Não vai, não. O trabalho passa por isso, mas você faz muita coisa do dia a dia, coisa que você acha boring, chato mesmo. Qual é o problema que você vai resolver? Aplica inteligência artificial ou não? De repente, não. Como é que você vai resolver esse problema? Onde é que estão os dados? Existem esses dados? São validados? O que você tem que fazer para esses dados serem válidos? E aí você cria um modelo, mas olha só a realidade em comparação que a gente pensa que é a função de cientista de dados.
Claro que eu tenho que ter uma visão de algoritmos mais ou menos aprofundada, né? São os vários algoritmos, não justifica a gente mergulhar aqui, mas algoritmos que são treinados a partir de dados e eu vou avaliando os resultados dele, consigo supervisionar o processo, e outros, por exemplo, algoritmo de recomendação, que ele tem que aprender sozinho. Um algoritmo de recomendação como o da Amazon, ele aprende comigo, a minha interação com a Amazon é que ele vai entender no meu gosto. Ele não sabe antes o que eu queria. Então, é não supervisionado, ele tem que aprender ou ser adestrado sozinho. E o terceiro pilar desse contexto, nós falamos de estratégia e pessoas, dados. Os algoritmos são os motores, mas sem combustível, dados, não acontece nada. Eu posso ter um algoritmo sofisticadíssimo, mas sem dados, sem combustível, ele não funciona. Então, se você não tiver dados para treinar o algoritmo, seja através de supervisão ou ele mesmo aprender, mas a interação com o volume de dados, você não chega a lugar nenhum. E quando nós falamos na área médica, principalmente de imagens, nós temos que rotular e passar as imagens para ele. Como é que ele sabe que câncer é câncer? Você tem que passar milhões de imagens dizendo, olha, essa imagem é câncer, isso aqui não é câncer, aqui é câncer. Até que ele reconhece aquele padrão de imagem, padrão de pixel, e diz, isso aqui se parece com aquele padrão de pixel, que na maioria das vezes deu câncer. Então, eu acredito que seja câncer. Novamente, ele não sabe que é um câncer, mas o padrão foi isso. Como reconhecimento facial, você tem que treinar esse algoritmo com um massivo volume de dados, mostrando como as expressões são, para ele entender como é que aquela expressão é de um sorriso, de uma raiva, de uma paixão. Como é que ele aprende? Ele não adivinha. Nós aprendemos muito mais facilmente, às vezes até por intuição, a gente nem sabe definir intuição. Os algoritmos não, ele aprende na prática através de massiva base de treinamento. Isso nos leva a alguns desafios, eu vou rapidamente citar alguns, como, por exemplo, se você não tiver um volume adequado de dados, você pode não treinar ou não adestrar o algoritmo. Então, ele vai sair com respostas erradas, pode ter um viés distorsivo. Ou overfits, esse foi o underfit que eu falei, o overfit, que é onde você joga muitos dados e desbalanceia esses dados. Então, também pode gerar um viés, porque o volume de dados que ele conseguiu refinar a resposta faz com que ele acaba derivando para esse tipo de decisão. E aí tem uma questão nos algoritmos de machine learning, é uma caixa preta. Eu não sei bem, pelo número de variáveis envolvidas, por que aquela resposta foi dada. Mas o que nós sabemos na prática é que a imensa maioria de projetos não dá certo por várias razões, sendo que a falta de talentos e principalmente dados são as principais causas de falha. Então, grande parte do tempo você tem que dedicar a dados. Governança de dados é o primeiro passo para se falar em inteligência artificial. Caso contrário, o que pode acontecer? Problemas de viés, que podem pipocar na mídia, e você tem uma imagem muito negativa sobre isso. Nesse caso aqui, o sistema faz um reconhecimento de fotos para uma identificação, e está dizendo que essa pessoa não tem uma foto válida. Quer dizer, ele está tirando foto ali na hora, em tempo real. Mas está dizendo, olha, você tem que estar de olho aberto. Mas o biotipo oriental é assim. Ele jamais vai poder abrir um olho mais do que isso. O algoritmo não foi bem treinado. Também não adianta você treinar o algoritmo para uma coisa e tentar levar para outra. Eu treinei o algoritmo para a imagem de câncer de mama, agora eu vou levar para pneumonia. No dia seguinte, não vai. Não vai. A nossa inteligência artificial, que nós chamamos Narrow AI, estreita. Diferente do ser humano. O ser humano, eu posso ser um médico cardiologista, posso ser um bom jogador de xadrez e posso dirigir carro. De repente, até em rally, alguma coisa assim. E, quem sabe, eu até jogo futebol. Agora, a máquina não. A máquina joga xadrez, mas não dirige carro. Se ela faz uma análise de câncer de pneumonia ou câncer de mama, na radiologia, ela não dirige carro. Nela só faz uma coisa. O conjunto de soluções é que podem, de repente, fazer uma solução mais ampla. Cada algoritmo resolve um único problema. E o desafio é treinar esse algoritmo, é transferir conhecimento. Digamos que você tem um veículo que você treina rodando milhões e milhões de quilômetros para saber rodar nas rodovias da Alemanha, da Europa, até os Estados Unidos, né? Então, ele sabe reconhecer placas, ele sabe onde é que tem um desvio e assim por diante. E aí você traz ele para o interior de alguns estados brasileiros, ele nunca viu essa situação, vai parar. Pode ser um algoritmo de reconhecimento de objetos como placas, como pode ser um algoritmo de imagem. E quando a resposta é errada, ela pode ser totalmente absurda.
Reparem, a máquina não tem bom senso. Então, 95% de acerto, beleza, mas 5% de erro pode ser absurdo. Um erro inimaginável. Então, por exemplo, eu treinei o algoritmo, ele reconhece o ônibus escolar americano, vocês estão vendo ali a primeira imagem, em cima, muito bem. E outras, mesmo ônibus em posições diferentes, ele não consegue reconhecer. Aliás, ele reconhece como um padrão de pixels similar a algum outro objeto, como limpa-neves, ou como um saco de pancadas, ou como um caminhão de lixo. Mesma coisa para os outros exemplos. Vamos dar um exemplo mais curioso. Vamos supor que você tem uma máquina robotizada que pega um paciente do leito, coloca na cadeira de rodas, leva para algum local, traz desse local, pega da cadeira de rodas, leva para a cama, no leito. 95% das vezes ele faz isso muito bem. Mas 5% das vezes ele erra. E o que pode ser 5% de erro? Pode ser uma coisa totalmente alucinada, como, por exemplo, pegar o paciente e jogar pela janela. Ele não tem bom senso. Né? Então, um enfermeiro pode deixar cair, né? Não foi intencional, mas nunca ia jogar pela janela. Mas o algoritmo não tem bom senso. Então, repare, inteligência artificial não é inteligente. Outro aspecto para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, que eu sei que a gente acaba se entusiasmando e se aprofundando muito, é que o desenvolvimento de um sistema de inteligência artificial é diferente de um sistema de software tradicional. O sistema de software tradicional que nós estamos acostumados, ele é determinístico. Folha de pagamento, como é que está certo? Meu salário é R$1.000, o sistema deu R$1.000. Perfeito, está certo. Nós estamos falando de probabilidades, sistemas probabilísticos. É 85% de acerto, é 90% de acerto. Posso chegar a mais ou não? Então, eu nunca consigo chegar a 100%. Probabilidade de 100%, algo está errado. Então, é diferente. Então, como é que eu consigo até avaliar e testar o andamento de um projeto desse? Quando você conhece um software tradicional, você faz as mudanças no código, faz os testes, deu certo, é determinístico, funciona. Mas quando você trabalha com dados, e o algoritmo é uma caixa preta, você treina o modelo, e agora eu tenho que mudar. Mudou o modelo, treina novamente o modelo, como é que ele está certo? Antes dava 85%, não, vamos refinar o modelo, vamos mudar aqui o algoritmo. Aí deu 82%, 83%. É diferente o processo, né? E alguns fenômenos acontecem. Existe um chamado cauda longa, principalmente em imagens, que é muito interessante. Ou seja, é uma determinada situação que ocorre muitas vezes, mas pouquíssimas vezes para cada pessoa. Vamos supor que eu sou motorista. Eu dirijo todo dia em estrada e apenas uma vez na vida, em 30 anos, eu vi um carro capotar na minha frente e parar no guardrail. Uma ocorrência. Eu sei o que fazer, embora eu não tenha visto. A máquina, para ter uma reação correta, ela tem que ter muitas ocorrências dessas. Então, tem que ter um volume de dados que tenham condição de olhar toda a situação. Se eu não tiver, vai encontrar determinadas situações, que é chamada cauda longa, essa parte longa da cauda, que não teve dados adequados de treinamento, um volume adequado, e ele não vai responder adequadamente. Então, é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente trabalha com imagem. E a outra questão fundamental também é que, ao contrário de um sistema tradicional, quando você coloca em produção, está funcionando, deixa que está funcionando, não mexe, um sistema de inteligência artificial, e obviamente que esteja inserido num processo, ao influenciar o processo, ele degrada de imediato, ou seja, os dados com os quais ele foi treinado já não correspondem à realidade no qual ele está influenciando, significa que a taxa de acerto dele cai. É o chamado efeito deriva. Então, eu tenho que estar continuamente mexendo e atualizando o sistema de inteligência artificial. O sistema de inteligência artificial que você faz e deixa parado, ele degrada, ponto. Não tem outra. Senão não é inteligência artificial, é if then else. Porque os dados... Ou então não tem importância nenhuma no processo, ele não afetou o processo, então não diz nada. Se você tem um sistema que é uma solução que vai melhorar no processo, ou seja, vai interferir no processo, qualquer que seja o processo de negócio, você tem que estar constantemente fazendo a atualização. Então, eu gostaria de encerrar aqui com duas coisas. Primeiro, é absolutamente essencial nós termos uma estratégia de inteligência artificial. Inteligência artificial não é uma tecnologia isolada. Ah, é mais uma tecnologia? Não. Inteligência artificial é uma tecnologia transformadora. Tecnologia transformadora, como motor a combustão interno, como a eletricidade, mudaram e moldaram a sociedade. Inteligência artificial tem o potencial de mudar e moldar a sociedade. Não é à toa que países como a China, os Estados Unidos e diversos outros têm uma política de Estado focada em inteligência artificial. A China, um exemplo.
A China quer, em 2030, ser líder em inteligência artificial, política de Estado, porque ser líder em inteligência artificial lhe dará condições de liderar a economia do mundo. Por isso, já no ensino básico tem noções de algoritmo. No ensino básico na China tem noções de algoritmo, porque a inteligência artificial não é uma tecnologia isolada. Segundo ponto, isso já está sendo reconhecido. As modificações que o mundo digital está provocando na sociedade, o Covid, a epidemia do Covid, antecipou o futuro, muitas coisas que iam acontecer, a gente sabia que ia acontecer, mas que antecipavam, desde o trabalho remoto ao online e assim por diante, já existiam. Mas que obrigaram, compulsoriamente, foi compulsório de fazer mudanças, antecipou o futuro, trouxe o futuro para o presente, fica muito mais claro. Esse estudo de 2018 já mostrava que 2/3 praticamente dos líderes de negócio viam transformações significativas no seu modelo de negócio, nos seus modelos de operação, na sua corporação como um todo, com o uso da inteligência artificial. Então, se o meu futuro começa hoje, se eu estou deixando isso em segundo plano, provavelmente eu estou dando um passo na direção errada da sobrevivência empresarial. E eu creio que a nossa conclusão de tudo isso é muito simples. A tecnologia está aí, o conjunto de tecnologias de inteligência artificial, e no caso específico da medicina, vamos falar de um componente fundamental, que são os médicos. Ela não vai substituir os médicos. Vai ser um auxiliar. Vai mudar a profissão, vai mudar as carreiras. Então, a IA, inteligência artificial, não vai substituir os médicos. Mas os médicos que usarem, ou o sistema de saúde que usar a IA, vai substituir, sim, os que não usarem inteligência artificial. Obrigado, pessoal. Eu acho que ainda temos algum tempo para perguntas. Eu vou, então, para o compartilhamento e fico à disposição de vocês para algumas perguntas que eu possa responder. Karen, por favor. Tudo bem, obrigada pela tua apresentação, Taurion. Isso mesmo, nós temos ainda alguns minutos para perguntas e quem vai coordenar esse momento já aqui com a gente na mesa presencial, a Carol e o Maurício. Então, vou passar, Maurício, a bola para você agora. Bom trabalho. Obrigado, César, parabéns pela apresentação. É um prazer tê-lo novamente no nosso evento, né? No passado, nós estávamos presencialmente no evento nosso, primeiro evento de tecnologia lá no Guarujá, né? E uma grande coincidência, né? Nós temos uma foto em conjunto com a Pepper, que esteve com a gente hoje de manhã. Então, tudo conectado esse ano aqui no Clique. O pessoal está elogiando muito, tá, César? A Cristiane Cavinato, perfeito. A Ana Tereza de Araújo, sensacional as explicações. A Beatriz Fernanda Amaral, está sensacional toda a programação. César, parabéns. E algumas perguntas. Eu começo com uma pergunta da Lisbeth. César, conteúdo muito bom. Gostaria de saber que dicas você daria para uma boa curadoria para treinar inteligência artificial e evitar viés. Perfeito, Lisbeth, a sua pergunta é muito pertinente. Dentro da estratégia de uma organização, em termos de inteligência artificial, o objetivo é o que nós chamamos de Responsible AI, criar um processo de IA com responsabilidade, com ética. Ou seja, eu posso aplicar a inteligência artificial, mas será que eu devo aplicar? Tem que fazer perguntas. Isso é feito através de um projeto de governança, um checklist, tem mais algumas no chat, tá? Valida dados, se os dados estão sendo aplicados para aquela solução são adequados ou têm um viés, e a validação com testes práticos para saber se aquelas respostas estão sendo enviesadas ou não. Por exemplo, vamos supor que às vezes o viés vem mesmo que você tenha muito cuidado na escolha das variáveis, mas eventualmente alguma tenha escapado. Por exemplo, vamos supor que você não queira, é absolutamente incorreto usar a cor de pele para um processo de decisão, uma contratação, alguma coisa assim. E você tira a cor de pele, mas coloca variáveis, como, por exemplo, eu não quero uma distância muito grande, que a pessoa viaje, não, transporte, que isso pode provocar alguns atrasos, não vai chegar na hora, aquelas coisas muitas vezes a gente vê. E, de repente, naquela cidade, naquele bairro mais afastado, há uma certa população, a maioria da população, tem uma cor de pele que você não queria que
fosse, digamos, enviesada, mas parece que eles são maioria naquele local. Como é que você sabe disso? Você tem que colocar a variável cor de pele no sistema, não usá-lo, mas colocar para testar. Aí os resultados vão dizer, olha, 70% das pessoas que você recusou têm a cor de pele que você está sendo aí preconceituoso. Então, aí você tem que mexer na variável, descobrir qual foi a variável que provocou o problema. O viés acontece de duas maneiras, às vezes combinadas as duas. Primeiro, na escolha das variáveis, eventualmente você escolhe errado, tem que tomar muito cuidado. E o segundo, na escolha do treinamento, os dados de treinamento. Tem que tomar muito cuidado para que haja um balanceamento, haja um equilíbrio. Havendo desequilíbrio nos dados, você tem uma tendência ao viés. E os dados, na verdade, refletem comportamentos antigos. Se esse viés já estava embutido nos seus dados, ele vai se perpetuar no algoritmo. Você está treinando ele com um dado já enviesado. A pergunta aqui ela é um pouco extensa, mas é até provocativa, você já falou um pouquinho, do Eduardo. Existe alguma lei que regulamenta ou ideia para ter sobre a IA? César, você entende que precisamos dessa lei para evitarmos algum problema em relação à inteligência artificial? Por exemplo, uma dominação como a gente enxerga em filmes de ficção? Ou seja, considerando a sua frase, apesar que a IA não é inteligência, podemos ter uma IA com tamanho de desenvolvimento que vai parecer uma inteligência? Como você poderia explicar o case do Facebook, que precisou desligar 2 programas que começaram a conversar e criar uma linguagem própria? Legal essa pergunta. Existe muito essa percepção, e a mídia faz muito isso, né? A IA, aquele Terminator, com aquele olhão vermelho, assim, matando os seres humanos. Vamos pensar o seguinte, o que é inteligência artificial? Inteligência artificial é um conjunto de algoritmos que nós, seres humanos, criamos. Então, a gente tem um controle. Esse caso do Facebook é interessante. Quer dizer, foi desligado porque eles chegaram à conclusão, pela otimização algorítmica, que eles seriam criar um conjunto de linguagem simbólica que ficava mais eficiente para eles. Então, como a gente não entendia, a gente desligou. Mas você viu, o controle foi nosso. Eu creio que nós não somos, e nem acredito que a gente consiga ser tão passivo nesse processo. Nós é que criamos a inteligência artificial, por isso que ela é artificial. E a gente vai controlando isso à medida que a gente vai avançando. Agora, legislar em cima de inteligência artificial é muito complicado, porque talvez não seja adequado, porque a evolução é muito intensa, é muito rápida. Se legislar sobre algo, a legislação nada mais é que uma representação de hábitos da sociedade acumulados ao longo do tempo. Se é uma coisa inovadora, não tem hábito, está começando. Se você regular, você vai impedir a inovação. E também não dá para olhar a inteligência artificial de uma maneira única, porque os efeitos dela, um algoritmo de recomendação da Amazon é diferente na decisão se um leito de UTI vai ser ocupado pelo paciente A ou B. Então, são decisões muito diferentes, de níveis de prioridade diferentes. Então, não dá, tem que olhar para um determinado setor ou para aplicação, isso geraria uma complexidade muito grande. E, portanto, eu não creio numa regulação da IA, mas creio num conceito de ética corporativa e ética do ensino da IA. Coisa que hoje eu não vejo nenhuma, pelo menos na prática, no caso no Brasil, a não ser uma outra disciplina opcional, mas não vejo o ensino da ética na ciência da computação, nem na inteligência artificial. Na ciência da computação já deveria ter, e não tem. As faculdades de ciência da computação falam, assim, tangencialmente sobre ética, e a ética é importante. Ética é aquilo que a gente faz, que a gente acredita que deva fazer, mesmo quando alguém não está vendo. A lei não, a gente só faz quando é ameaçado de alguma punição. E isso não vai inibir alguma coisa mal feita. Muito bom, César. Vou fazer minha última pergunta aqui e depois eu já passo para a Carol puxar as delas ali. O título aqui, China promoverá cursos de IA em escolas primárias e secundárias. Foi algo que até você comentou na tua apresentação. Como você enxerga esse movimento em relação ao impacto que pode causar mundialmente? E como o Brasil ou nós nos devemos preparar em relação a isso? Uma pergunta muito boa. A China tem uma estratégia de Estado. E lá as coisas acontecem com mais facilidade, porque se o Estado define fazer, ele faz. Se não quiser, o problema é seu, ele faz. Diferente de Estados Unidos, por exemplo, que a grande maioria dos investimentos estão ou empresas privadas e, eventualmente, há conflitos das empresas e, não quero fazer isso, não quero evoluir aquilo. E aí você cria uma situação de desequilíbrio.
que a China faz, você acaba perdendo na liderança. Hoje, o mundo, em termos de inteligência artificial, tem China e Estados Unidos na frente. Depois você vê o Canadá. O Canadá, hoje, definiu uma política de investimento muito forte em inteligência artificial e está atraindo muitos talentos. Essa política americana de inibir a migração é prejudicial aos Estados Unidos. O Canadá abre muito mais facilmente, então está atraindo talentos para o Canadá. E no Canadá é frio pra cacete, quer dizer, então você tem que trabalhar, tem que estudar, não sai de casa mesmo, então é um país muito produtivo em termos de capital intelectual. Depois vem a Europa e finalmente a América Latina. Nós estamos lá na rabeira, sem ser mais franco, nós estamos na divisão C do brasileiro. Isso é ruim. Nós temos problemas de formação básica, formação matemática muito ruim, desde o início. Nós temos a academia também muito deficitária, tem poucos cursos de qualidade, e a maioria são cursos geradores de diploma, que não dão preparo adequado. Vamos pegar uma área onde eu posso falar com mais assertividade, que é a ciência da computação. Se você pegar as empresas, o número de vagas que existem disponíveis nas principais empresas é muito grande. E você vê quantas pessoas são formadas por ano nos cursos de ciência da computação. São formadas e tem vaga porque há um desequilíbrio entre a capacidade de formação desse profissional que saiu da faculdade e o que as empresas estão buscando. Então, já é um sinal claro de eficiência do sistema educacional. Nós temos que dar atenção a isso, e para resolver esse problema não é só o governo. O governo tem que ter um papel, claro, mas principalmente empresas e nós, sociedade, exigindo que essas coisas sejam mudadas. Quem faz realmente somos nós. A sociedade é que vai provocar mudança. Muito bom. E vai muito de encontro com as palestras anteriores. O Gil falou também sobre a questão da educação básica, né? Como a gente precisa fortalecer isso. A gente tem poucos minutos e tem bastante perguntas. César, vou pedir também para deixar seu contato no final, para a galera conseguir interagir bastante. Tem muita pergunta aqui, deixa eu tentar pegar alguma. Olha, o pessoal perguntou de como que a gente quebra a inércia das pessoas. Acho que vem muito dessa questão de educação também, mas se pudesse citar um pouquinho. Perguntaram sobre Hyper Automation, como que você vê a IA atuando em conjunto com outras tecnologias, e se tem e quais são os limites teóricos da inteligência artificial. Fiz um apanhado aqui de muitas perguntas e elogios, mas se puder responder essas... Então, vamos do final para o início, né? Vamos lá. Onde chegar, não temos ideia, né? Hoje nós temos a Narrow AI, que é a estreita, e podemos chegar a uma inteligência mais genérica, que ela consiga fazer mais coisas. É possível? Sim, não com os algoritmos que nós temos hoje. Deep Learning, por exemplo, torna inviável. Para você ter uma ideia desse algoritmo mais sofisticado, que surgiu o GPT-3, que aprendeu com 175 bilhões ele usa uma capacidade computacional monstruosa e custou aí em torno de 5 a 10 milhões de dólares para ser criado. Então, não é assim, né, que você faz algo muito sofisticado. Então, esse modelo que nós temos de Deep Learning, que é hoje o topo da arte, não vai nos permitir caminhar na direção de uma IA muito mais avançada, que a gente começa a ser limitado pela capacidade computacional. Tem que repensar novos modelos, algoritmos. Como a gente vai, e vai aparecer, vai, né? Ninguém pensava no iPhone, surgiu, ninguém pensava em outras coisas e acabava surgindo, vão surgir isso. Só que a gente não sabe exatamente quando essas coisas vão surgir. Mas, teoricamente, isso é perfeitamente possível. Segundo ponto, a questão de, se não me engano, era de sair da inércia, né? Um ponto era sair da inércia. Eu acho que cada vez mais nós temos que ser protagonistas da nossa carreira profissional. Por exemplo, se querem estudar sobre inteligência artificial, o que tem de coisas disponíveis na internet é muito, muito. Esperar que a empresa vai definir a minha carreira, eu acho que é se colocar numa posição muito de submissão. Eu quero definir a minha carreira. Por acaso eu estou numa determinada empresa, por acaso eu vou ficar na outra empresa. Lembrando o seguinte, vamos pegar um dado muito interessante. A lista das 500 maiores empresas de 100 anos atrás, a empresa que entrava nessa lista das 500 ficava em torno de 50, 60 anos ou mais nessa lista das 500. Hoje está em torno de 10, 12 anos. E provavelmente daqui a 10, 15 anos vai ficar 5 ou 6 anos. Ela entra, sai e pode desaparecer mesmo. Então, vai ser difícil eu entrar numa empresa e fazer 30 anos de carreira, porque talvez a empresa não tenha mais 30 anos de vida. Então, eu tenho que ser protagonista da minha carreira.
E a outra, Carol, eu esqueci, acabei me entusiasmando. Era sobre o Hyper Automation. Isso aí. Convergência tecnológica. Esse ponto é fundamental, sim, foi muito bem lembrado, que a IA sozinha não tem sentido, né? Repare que nós falamos, até teve um slide mostrando os vários dispositivos vestíveis. Você está falando da internet das coisas, um monte de coisa. É a convergência tecnológica que permite as coisas todas acontecerem. Então, a inteligência artificial ela é matemática, estatística, fórmulas matemáticas, capacidade computacional, computadores e dados, outras aplicações que geram essas imagens, por exemplo, eu consigo fazer uma análise de estresse analisando fotografias tiradas do Instagram, então teve na rede social para isso. Então, é um conjunto de soluções que cada um também é um conjunto de outras soluções que vão fazer a resposta, vão trazer a resposta. É uma convergência tecnológica que permite as transformações na sociedade. Excelente. César, eu queria agradecer, o nosso tempo esgotou. Eu tenho uma pergunta aqui que eu não posso deixar de te fazer, eu peço para depois, se você puder responder para mim no WhatsApp ou para o Marcelo que estava falando contigo, porque veio do Dr. Mauro, o Dr. Mauro é um grande parceiro nosso. Então, eu devo essa resposta a ele, mas a gente está sem tempo, então queria te agradecer muito pela sua aula, por tudo que você compartilhou com a gente, foi muito bom. Muito legal. Manda pelo WhatsApp. Vou mandar. E contar, é mais fácil usar o próprio LinkedIn, César Taurion, aparece lá a foto no TED, né? Aparece no TED, então, e conecta, e dali a gente vai interagindo. E eu escrevo muito sobre esse tema, então, não só artigos que eu escrevo, mas links para outro material específico sobre inteligência artificial, vocês vão encontrar lá. Excelente. Obrigado, César. Obrigada, César. Obrigado, sucesso a vocês e parabéns. Muito obrigado.